Sejam bem-vindos à aula de apometria ancestral. Sou Pri Landowski, mentora espiritual, sou canalizadora e idealizadora dessa técnica, especialista em apometria e também sacerdotisa de saberes ancestrais. Que bom que você chegou até aqui. Não é só uma aula. Eu vou contar aqui para vocês um pouco da minha história de vivência espiritual e também de como essa prática, essa técnica chegou até a minha vida. Eu percebi que ao longo da minha história, tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que era o momento certo de acontecer, chegou através dos meus ancestrais. Chegou através de cada movimento, de cada uma dessas canalizações. Essas canalizações aconteceram dentro de 16 anos. Só que só agora, em menos de 30 dias, que eu consegui, assim, canalizando, com a mãozinha mesmo, lápis de cor, fui colocando no papel cada uma delas. Elas não são apenas geometrias. Elas são, de fato, uma conexão com egrégoras muito maiores do que a gente possa imaginar. A apometria ancestral é um sistema terapêutico, espiritual estruturado para quem deseja trabalhar com profundidade. Não é apenas espiritualidade. É uma ciência espiritual organizada, talvez com tecnologias espirituais que proporcionam tratamentos e resultados a partir de algo que nós, aqui, na carne, né, nesse corpo físico, ainda não podemos acessar. Mas nós sabemos que o mundo está em constante evolução. O planeta se modifica a cada movimento. Provavelmente vocês são da geração que viveu muitas e muitas transformações mundiais. Eu, pelo menos, sou da época da fita cassete. Cheguei a presenciar, sim, o disco, aonde meus avós colocavam música para tocar. A época do disco, a época da fita cassete, a época aonde tinham músicas que somente na rádio a gente conseguia ouvir. E essas transformações, elas também chegam até nós, na parte espiritual. Mas de acordo com os movimentos que nós precisamos. Não é no nosso tempo. É realmente no tempo celeste, no tempo espiritual. Dentro dessa canalização, nós vamos ter DNA, epigenética, campo morfogenético, estruturas, todas canalizadas dentro de 56 cartas sagradas, desdobramento consciente e protocolos extremamente estruturados. Tudo com muita facilidade para quem manuseia esse material. Eu vou te fazer agora uma pergunta muito difícil, que nem todo mundo consegue responder. Porque algumas pessoas nunca melhoram, mesmo fazendo tudo certo. E fique sabendo, o corpo físico é a última camada aonde a doença e os desequilíbrios irão se manifestar. Antes disso, já estava ocorrendo, em outros níveis, em outros corpos, uma desorganização, seja ela emocional, mental, dos corpos sutis, vibracional, de cada uma dessas camadas, energética e ancestral. Padrões que se repetem, traumas herdados por essa corrente ancestral até chegar aqui, registros gravados muito além do que o físico pode alcançar. Campos que influenciam a matéria pela informação. A apometria ancestral foi criada e construída para responder todas essas perguntas. Do porquê as pessoas normalmente fazem tudo certo e não melhoram. O que é apometria ancestral, Pri? Conta pra gente. Bom, eu fico muito emocionada quando eu começo a falar sobre esse método todo, sendo que eu vivenciei ele de uma forma muito diferente e hoje eu poder passar para outras pessoas de uma forma tão simplificada, porque eu vivenciei de uma forma mais, talvez, extensa e talvez trabalhosa. Hoje ela está muito mais simplificada e vai fazendo sentido à medida que eu ia fazendo esse download todo, eu ia percebendo que é uma metodologia terapêutica que ela vai integrar física quântica, epigenética e conhecimento espiritual aplicado, porque vem de uma experiência, vem de algo assistido e de resultados. Então, o que ela faz para nós? O que ela proporciona? Reorganiza todo esse campo energético informacional, só que em múltiplas camadas. A física quântica, a gente vai trabalhar o campo informacional que antecede a matéria. Então, a gente vai na raiz. Então, reorganizamos essas informações que vai se propagando no organismo, assim como as doenças. Então, nós vamos fazer o mesmo caminho que esse corpo, que essa pessoa levou para adoecer, só que vamos organizando uma por uma. E quando nós trabalhamos na epigenética, nós podemos trabalhar ali traumas, padrões ancestrais que vão modificando aos poucos toda a expressão gênica de toda uma geração. E que podem ser, graças à apometria, reorganizados de forma vibracional. E então, quando vieram essas 56 e
Pode ser que surjam mais geometrias aí, a espiritualidade diz para mim que não vai parar por aí, que nós vamos juntos nessa construção de novas necessidades, porque é isso que eles trazem para mim, que hoje a necessidade é dessas cartas e as geometrias podem chegar através de mim em outros momentos. Então vamos aguardar as atualizações. Por enquanto temos 56 apenas. Temos 56 geometrias sagradas, todas que irão trabalhar em cada uma dessas camadas, em camadas sutis, e descendo e trabalhando, eu digo descendo, né, como se fosse, né, adentrando as camadas que chegam até o corpo físico. Essas 56 cartas canalizadas, elas todas estão organizadas. Então, vocês, como pessoas que podem aplicar essa técnica, vão observar, né, que cada uma dessas cartas, a maioria delas possui uma equipe espiritual especializada naquilo. Tem consciências que manifestam o tratamento em cada uma delas. Não é uma intuição aleatória, eu senti que devo aplicar ou algo assim. É uma estrutura que traz para você um começo, meio e fim. Nós vamos ter dentro da apometria todos os sistemas do corpo: endócrino, nervoso, cardiovascular, tegumentar, reprodutivo, e cada um deles vai ser tratado com a combinação adequada de cada uma das geometrias especializadas para isso. Nós também podemos trabalhar os traumas e fazer desprogramações através desses corpos sutis, podendo tratar abusos, tratar o feminino, vítima interna, apego, campo espiritual ancestral, aonde nós vamos atrás ali daquilo que diz respeito à ancestralidade, ao campo morfogenético e a vidas paralelas também. Equipes espirituais especializadas em acupuntura, células-tronco, cirurgias espirituais, equipes que podem proporcionar auxílio em doenças degenerativas como o câncer. Campo mental e emocional, aonde nós vamos na raiz do problema: criança interior, hologramas, manipulações, proteção e limpeza, proporcionando aqui encaminhamentos, limpezas de magias, blindagem energética e tudo aquilo que está ao alcance das equipes espirituais da egrégora. Para isso, nós utilizamos um biômetro, um pêndulo e o protocolo de abertura e fechamento, que são obrigatórios. Entre esses campos acessados, nós temos as geometrias, que elas vão sendo aí trabalhadas durante o tratamento. O corpo não adoece sozinho. E nós vamos adentrando a cada uma dessas camadas que são necessárias trabalhar, como o campo ancestral, aquilo que eu mencionei para vocês anteriormente, padrões herdados epigeneticamente por várias gerações. Campo espiritual, aonde nós podemos ter inúmeros registros de outras existências paralelas, passadas, futuras e vínculos sutis. Então, aqui no campo espiritual, temos muitas questões a serem trabalhadas, que vão sendo acessadas e vinculadas também a outras situações, muitas vezes de outras camadas. Campo emocional, traumas acumulados, crenças limitantes, memórias celulares que vão se acumulando nessas informações que fazem parte do corpo. Campo energético, onde a desorganização vibracional vem antes da manifestação física. E o corpo físico, que é a última camada, que é onde realmente aparecem todos os sintomas. E a apometria ancestral, ela vai atuar em todas essas camadas que eu mencionei para vocês simultaneamente. Como eu disse, não é intuição, é tecnologia espiritual aplicada. Sensibilidade sem estrutura. Eu já vi muita gente sendo inconsequente com a vida do outro e com a própria vida. O desgaste, ele não é normal. Você, como uma pessoa que vai aplicar essa técnica, não é normal você se desgastar. Não é normal você sofrer ataques e situações que diminuem a sua potência. Não podemos esquecer que a nossa energia vital ela é utilizada em cada tratamento que nós fazemos. A sensibilidade sem estrutura pode vir através de uma condução confusa, sobrecarga do terapeuta, que é muito comum, que eu vejo com frequência, atendimentos que não têm direção alguma, faço aquilo que me deu na telha de fazer no dia de hoje, porque eu estou sentindo, sem resultado, assim, previsível. Então, às vezes, a pessoa tá ali, com dificuldade de expandir, de abrir, de trazer outras tecnologias para os seus atendimentos e forçando uma sensibilidade que é sem estrutura. Às vezes, uma pessoa que é muito emotiva, uma pessoa que é muito empata, confunde tudo isso aqui. É o que eu mais vejo, não é intuição, gente. Intuição leva a sofrimento. E eu já vi muita gente tendo problemas físicos, emocionais, mentais, familiares e principalmente financeiro, por conta de não ter uma estrutura, não ter uma base para trabalhar. E o que a apometria ancestral trouxe? E eu digo para vocês, eu era super contra a continuar trabalhando com a apometria, tá? Eu quase desisti da apometria. Eu posso contar para vocês em outra aula. São coisas que eu conto intimamente para os meus alunos. Eu quase desisti da apometria. Mas, quando a espiritualidade me apresentou que eu poderia de verdade aplicar com um protocolo que teria início, meio e fim, que teria direcionamento da espiritualidade, que teria um campo aberto, mas com segurança,
geometrias que tivessem funções muito precisas, um pêndulo, para eu poder conversar com a espiritualidade, e um reacoplamento, um fechamento obrigatório que trouxesse não só uma limpeza para o ambiente, mas para a pessoa, uma reorganização desse campo. Mas Pri, a formação em apometria ancestral, ela é para mim mesmo? Muita gente que está conhecendo agora, né, quer saber um pouco mais. Mas como que faz? Como é que aplica? Aquela ansiedade de saber como é que funciona tudo isso. Mas primeiro você tem que saber o que ela pode proporcionar, o que ela pode ajudar. Vamos ver se ela é para você? A apometria ancestral é para você que quer realmente começar a atender, a expandir uma terapia espiritual com base sólida, com metodologia mesmo, sem você ter que ficar adivinhando nada. Você que às vezes tem uma empatia, você é uma pessoa sensível, você conhece muitas pessoas que, se você pudesse, você gostaria de ajudar. Amigos, familiares, mas você precisa de uma estrutura. Você não se sente pronto, preparado, seguro para fazer isso. Ou você, que de fato quer construir uma carreira sólida, uma prática profissional de alto nível de percepção. Ou para você que já atua na área terapêutica e quer expandir todas as suas ferramentas de atuação. Você quer ter uma ferramenta onde você realmente seja assertiva. Para você também que sente aquele chamado espiritual, mas que você quer segurança, não só sensibilidade. Para você que busca autoconhecimento profundo aliado à atuação terapêutica. O conteúdo da nossa formação é composto por 6 módulos completíssimos que vão trazer para você uma estrutura. E essa estrutura ela é progressiva. De que forma? Do fundamento até a prática avançada. Os fundamentos básicos do que a gente precisa realmente saber para você poder argumentar com a espiritualidade, conversar com eles durante o atendimento são os fundamentos. Física quântica aplicada, epigenética, pilares da metodologia e tudo aquilo que tem fundamento, que traz base para cada uma das cartas. Segundo módulo, cartas sagradas, categorias, funções, ativações e protocolos de cada uma delas. Pêndulo e biômetro, que é o terceiro módulo, que traz aqui para você a leitura daquilo que você pode estar trabalhando e desenvolvendo durante o atendimento. Você pode fazer perguntas precisas e uma comunicação espiritual direta. Quarto, protocolo de atendimento. Abertura, cartas complementares, reacoplamento e fechamento do campo. 5. Casos complexos. Aqui você vai aprofundar em cada uma das geometrias, atuando com traumas profundos, ancestralidade e campos mais densos. Prática e expansão, que é o 6º módulo, que vai trazer para você como faz para você fazer atendimentos à distância, atendimentos presenciais, supervisão e desenvolvimento mediúnico também, que é uma das coisas que essa prática vai trazer para você. Porque você aprendendo a teoria, você trazendo essa sensibilidade do seu ancestral, das pessoas que você estiver atendendo, você vai desenvolvendo aos poucos toda essa sensibilidade. O que você será capaz de fazer? Conduzir atendimentos com protocolo completo. Atuar em múltiplas camadas simultaneamente. Trabalhar traumas profundos e ancestralidade. Desenvolver percepção mediúnica com segurança. Aplique em você, familiares, animaizinhos, atue profissionalmente com estrutura, autoridade e profundidade. Sabe qual que é o mais bacana dessa estrutura toda, dessa formação? É que você tem 2 opções. Você pode se formar no formato online. A gente tem um plano digital onde você vai seguir toda uma estrutura para que você tenha acesso aos módulos de uma forma congruente. Serão 6 módulos completos em vídeo, apostila da metodologia e acesso imediato à plataforma. E o Retiro Ancestral, retiro espiritual com formação em apometria ancestral. Nele, você vai ter uma imersão presencial de cura ancestral, onde nós vamos aprofundar com muito conteúdo, ativações que nós vamos fazer em grupo, acesso profundo a todas essas camadas ancestrais, ativação do seu ancestral, que irá trabalhar contigo dentro dessa terapia, experiência imersiva e transformadora. Eu tenho uma experiência de muitos anos em dar formações em forma de retiro. Eu consigo transformar tudo isso junto da espiritualidade a algo muito mais especial do que você possa imaginar. Você não escolheu assistir essa aula por acaso. Agora, escolha caminhar dentro dessa estrutura. A apometria ancestral chegou para transformar a sua vida.